Beleza, estamos no ar. Hoje, dia 9 de abril de 2025, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a atividade 7. Para fazer a atividade 7, é necessário que vocês aprendam a usar um software específico, e é o que eu vou demonstrar na aula de hoje. A partir do momento que vocês aprenderem a usar esse software, vocês vão conseguir resolver a atividade. Então vamos lá, o que é a atividade 7? Bom, primeiro vamos recapitular o que nós fizemos até na atividade 6. Até a atividade 6, nós fizemos planilhas com tabelas. E eu peguei todas as 6 primeiras atividades que nós fizemos e coloquei aqui a imagem das planilhas que nós fizemos. Então, na atividade 1, nós fizemos uma planilha com 2 tabelas, uma tabela de pessoas, uma tabela de namoros. Depois, na atividade 2, nós fizemos uma planilha com 3 tabelas, pessoas, cidades e estados. Na atividade 3, nós fizemos 4 tabelas, pessoas, morar, cidades e estados. Na atividade 4, 3 tabelas, pessoas, pessoas parentescos e parentescos. Na atividade 5 foram 6 tabelas, motoristas, dirigir, carros, modelos, montadoras e cores. E por último, na atividade 6, nós fizemos 3 tabelas, clientes, matrículas e mensalidades. Então essas foram as 6 atividades que nós fizemos. Lembrando que sempre essas planilhas que nós fizemos, com essas tabelas, foi com o intuito de encontrar uma melhor formulação de estrutura para acomodar ou para armazenar os dados que nos foram passados em cada atividade. Da atividade 1 até a atividade 5, as atividades continham apenas os dados e a gente só precisava reorganizar esses dados em tabelas. A partir da atividade 6, não. A atividade 6 nos deu um determinado problema e, pelo que estava descrito naquele problema, nós chegamos a esse modelo de tabelas para acomodar esses dados e depois nós conferimos que esses dados acomodados neste formato contemplaria todas as necessidades especificadas lá na atividade 6. Ok? Bom, então agora nós vamos dar um passo adiante. Como eu disse para vocês, nessa disciplina de Banco de Dados 1, nosso principal objetivo é aprender a fazer projeto de banco de dados. E o projeto de banco de dados, a gente vai usar um software. Existem dezenas de softwares para fazer projeto de banco de dados. Eu vou mostrar para vocês um deles. Vou explicar como que usa, como que faz. Mas é bom você ficar ciente que, igual esse software que eu vou mostrar hoje, existem vários outros. Eu expliquei para vocês nas aulas anteriores também que nessas planilhas que nós fizemos, onde nós colocamos essas tabelas, nós tínhamos nessas tabelas os dados e os metadados. Os dados são as informações que estão aqui cadastradas. Por exemplo, aqui nos motoristas, nós temos os dados 1, Flávio Cunha, 2, Pedro Ernesto, 3, Frederico Costa. Esses são os dados. Aqui, por exemplo, na tabela de cores, os dados são 1 branco, 2 vermelho, 3 verde. Esses são os dados. O que são os metadados? Os metadados são as informações que definem a estrutura de cada tabela. Então, se a gente avaliar, por exemplo, essa atividade 5, eu tenho uma tabela que o nome da tabela é motoristas. Nesta tabela motoristas, eu tenho 2 colunas, a coluna ID e a coluna nome. Então, isso são os metadados. A outra coisa que eu falei para vocês também, e que eu mostrei para vocês, é que nós temos na SQL 41 PTBR, eu acho. Isso. Nós temos... eu já disponibilizei esse arquivo que está carregando para vocês, é um arquivo PDF, com o manual de referência de um software de banco de dados.
Apesar desse manual ser bem antigo, da versão 4, ele nos atende satisfatoriamente bem. E eu mostrei para vocês que o software de banco de dados, seja esse ou seja qualquer outro, ele tem os tipos de campos. Aqui está contemplado no item 6.2 desse manual. Tem os tipos de campos. Esses tipos de campos, eles correspondem exatamente ao que nós chamamos aqui de colunas. O que está descrito no manual do software de banco de dados como campos, para a gente aqui são as colunas das nossas tabelas. Então, na tabela dirigir, eu tenho o campo carro. Na tabela dirigir, eu tenho o campo pegou. Na tabela carros, eu tenho o campo placa. Na tabela montadoras, eu tenho o campo nome. E aí eu mostrei para vocês nesse manual que esses tipos de campos, eles podem ser numéricos, eles podem ser do tipo de data e hora, eles podem ser string, e tem alguns outros tipos especiais também. Ok? Mas por que isso é relevante? Porque se nós estamos fazendo um projeto de banco de dados, onde, em um primeiro momento, nós buscamos a organização dos dados de forma com que eu ocupe o menor espaço possível e sem guardar informações repetidas em tabelas diferentes, né? Obviamente, a gente tem que escolher também quais são os melhores tipos de campos para armazenar esses dados que precisam ser gravados. Então, não basta eu só conseguir definir a melhor organização para receber esses dados, como eu tenho também escolher os melhores tipos de campos, os tipos de campos mais adequados para cada coluna das minhas tabelas. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com vocês a atividade 2. Eu vou fazer a atividade 2, e aí depois eu vou deixar para vocês fazerem o restante, tá? Vamos lá, o que é a atividade 7? A atividade 7, você vai fazer o diagrama usando o software, e aqui tem um link para o software. Clicou nesse link aqui da atividade, você abre essa página aqui, ó. Tá vendo? Ó? E nessa página você consegue baixar o software. Você vai fazer isso só se você for instalar isso em casa, porque aqui nesses computadores já tem esse software instalado. Ok? Então, se você for fazer a atividade aqui, você abre o software e começa a fazer a atividade aqui. Se você for fazer em casa, você baixa o software e instala esse software na sua casa para fazer a atividade. Ok? Então, o que é a atividade 7? É você pegar as 6 primeiras atividades que nós fizemos até hoje, olhar as planilhas que nós construímos, e com base nessas planilhas, nós vamos pegar apenas os metadados, e com base nesses metadados, nós vamos criar um diagrama usando esse software MySQL Workbench. Ok? E aí, esse software MySQL Workbench, você vai mandar, não o arquivo dele, você vai mandar apenas um print. Você pode fazer um print ou exportar as imagens, e essas imagens que você exportar, você vai anexar no e-mail e fazer a entrega da atividade. Ok? Bom, então vamos lá. Primeiro, já mostrei para vocês onde vocês podem conseguir o software, onde vocês conseguem fazer o download. Está na própria atividade o link aqui para você baixar o software, se você for fazer em casa. E aí, aqui está falando as 5, mas são as 6. Cadê? Vai atualizar. Aí, ó, 6 atividades, tá? Eu vou fazer uma, mas mesmo eu fazendo uma, você vai repetir. Você vai fazer ela de novo e vai fazer as outras todas e mandar essas imagens por e-mail. Então, isso é a atividade 7. Fazer o projeto usando o MySQL Workbench, das 6 atividades que nós já fizemos. Para facilitar para vocês, já botei aqui as planilhas de cada atividade que nós fizemos. E depois que você fizer
esses projetos usando esse software, você vai exportar a imagem e mandar por e-mail. Eu vou mostrar como é que você faz isso, ok? Bom, relembrando, mais uma vez, importantíssimo saber distinguir nessas planilhas que nós fizemos o que são os dados e o que são os metadados. Aqui nessa atividade 2, o que são dados? 1, Ana Júlia, 2, Caleb, 3, Marcelo da Mota, etc. O que são metadados? Está em negrito. O nome da tabela pessoas é metadado. As colunas código, nome e cidade, isso são metadados. Então aqui pessoas, código, nome e cidade são metadados. O restante, Ana Júlia, Caleb, Marcelo, Diogo, Maria, etc., são os dados que estão armazenados nessa tabela. Do lado de cá, na tabela de cidades, a mesma coisa. Ó. Tabela de cidades com a coluna código, coluna nome e coluna estado são os metadados. Manaus, Curitiba, Recife, Porto Alegre, etc. são os dados. Por que que isso é importante? Porque na hora de fazer o projeto no software, a única coisa que me interessa é os metadados. Aqui no software eu não uso os dados, eu uso apenas os metadados. Esse é o software MySQL Workbench, ok? Como toda aula, eu estou gravando isso aqui, então depois, quando você for fazer, se você tiver alguma dúvida na utilização do software, basta você pegar esse vídeo depois no YouTube, na nossa playlist da disciplina lá, tá? Para relembrar algum passo. Eu vou tentar explicar o mais detalhadamente possível o que eu estou fazendo aqui no software, para até facilitar para vocês a utilização dele, ok? Então, deixa eu tentar ver se eu consigo pelo menos deixar as duas imagens aqui. Eu acho que não vai ser possível não, mas tudo bem. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Se eu conseguir botar essa tabela... eu já tenho uma tabela aqui de pessoas, e eu vou deixar o software aqui do lado. Vamos ver se vai ficar legal. Acho que assim ficou legal. Dá para dividir aqui, fica fácil para vocês verem as duas coisas. Bom, então, eu vou fazer... Eu falei que ia fazer atividade 2, né? Deixa eu ver. É atividade 2, é essa aqui. Então, a atividade 2, ela é composta de 3 tabelas. Pessoas, cidades e estados. Eu vou começar aqui na tabela de pessoas. Tá? Então, aqui nesse software MySQL Workbench, a primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui na opção Arquivo e falar que eu quero criar um novo modelo. Novo modelo. Ou no teclado, Ctrl N, tá? Quando eu clicar nessa opção de novo modelo, eu estou criando um novo modelo de banco de dados. Seria um projeto de banco de dados. Então eu clico aqui em novo modelo, ele abre essa janela aqui para mim. Ó. Novo modelo. Aí dentro deste novo modelo, eu tenho a parte mais importante aqui, ó, que é adicionar um diagrama. Esse diagrama será o nosso projeto do banco de dados. É olhando para esse diagrama que eu vou olhar e entender o que é o meu banco de dados, quais os elementos eu tenho no meu banco de dados, como esses elementos se relacionam. Então é aqui que nós vamos fazer isso. Então, para me criar o diagrama, eu vou clicar 2 vezes, um duplo clique nesse adicionar diagrama. Ó. Duplo clique, pronto. Ele abriu um novo diagrama, que é essa tela quadriculada aqui, que por enquanto está em branco. Essa coluna da direita, eu a princípio não preciso ver ela, então eu vou clicar aqui nesse cantinho aqui, ó. Ó, clicando aqui, eu consigo colocar e tirar essa barra da direita. Aqui, colocar e tirar a barra da esquerda. Ok? Bom, então vocês estão vendo aqui que eu estou no diagrama, eu estou com a visualização aqui de 100%, eu vou aumentar esse negócio um pouquinho, vou botar 150 para ficar maior. Aqui nessa barra, do lado do diagrama, esses botões aqui, ó, é tudo que a gente vai usar, tá? Então eu tenho essa mão aqui que eu consigo movimentar o modelo, eu tenho essa borracha aqui que eu posso deletar um objeto e etc, tá? Principalmente nós vamos usar esse botão aqui, que é para criar tabelas. Olha lá, ó. Criar uma nova tabela. Afinal de contas,
tudo que nós fizemos nas nossas planilhas foi criar tabelas. Então, com esse botão eu crio novas tabelas. E aqui embaixo eu tenho os relacionamentos. Ó, nós vamos usar também esses relacionamentos. Certo? Então, nós vamos usar tabelas e relacionamentos. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que são os relacionamentos. Eu fiz isso já em aulas passadas, mas eu vou fazer aqui de novo para que vocês entendam. Nesse exemplo da atividade 2, olha só o que nós temos. Nós temos pessoas e cidades. E nesse exemplo, se não me falha a memória, era a cidade que a pessoa tinha nascido, eu acho que na atividade 2. Aliás, a gente pode até ver aqui na atividade 2 o que se tratava. Ó, a atividade 2 aqui, ó. Nasceu, tá vendo? Nasceu na atividade 2. Então, quando a gente olha isso aqui, ó, o que nós tínhamos? A pessoa e a cidade. E nós falamos, acho que nós não falamos na atividade 2 de relacionamento ainda. Nós falamos de relacionamento apenas nas últimas atividades. Então, nós temos um relacionamento entre a pessoa e a cidade. E esse relacionamento é de nasceu. A pessoa nasceu numa cidade, em uma cidade nasceram várias pessoas. Então, o que eu estou analisando quando eu olho para a relação entre pessoas e cidades? Eu estou analisando o que os autores chamam de cardinalidade. Eu estou fazendo o mapeamento das cardinalidades. Traduzindo, eu estou olhando quantas ocorrências podem existir entre os dados dessas tabelas. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma cidade, ela vai poder, nela podem nascer muitas pessoas. Então, uma cidade, muitas pessoas. Uma pessoa, uma cidade. Então, uma pessoa só nasce em uma cidade. Lembrando que esse mapeamento das cardinalidades, essa definição do relacionamento, ela é baseada no problema que você está avaliando. E nessa atividade 2 aqui, o relacionamento de pessoa e cidade era de uma cidade para muitas pessoas. Esse né, a cardinalidade. Então, significa o seguinte, ó, que deixa eu fazer aqui, ó. Nossa, tá muito fino, muito ruim. Deixa eu ver se eu aumento esse negócio aqui. Além de aumentar, eu quero pôr em vermelho. Então, uma cidade para muitas pessoas. Como é que nós representamos muitos no mapeamento das cardinalidades? A letra M ou a letra M de Maria. É a forma com que normalmente a gente mostra isso. Apesar de que, isso é os autores no livro, tá? Nos livros os autores colocam 1 e N. 1 significa 1, N significa muitos. E se a gente pegasse aquele outro caso que a gente fez, que foi a atividade 3, eu acho, na atividade 3, nós tínhamos uma situação diferenciada. Novamente apareceu pessoas e cidades, mas a relação entre pessoas e cidades não era de nascer, era de morar. E aí, nesse outro contexto, a relação de pessoas e cidades era de muitos para muitos. Porque uma pessoa pode morar em muitas cidades e em uma cidade pode morar muitas pessoas. Então, é muitos para muitos. Como é que eu faço o relacionamento de muitos para muitos? Eu uso... como é que eu faço um novo aqui? Peraí. Ctrl, Shift. Shift, Eu faço... cadê? Eu faço N para M. Tá? Então, se eu faço N para M, eu estou falando que é muitos para muitos. É a mesma coisa, os dois significam muitos. N e M. Eu estou falando de muitos. Se eu fosse XY, é só uma forma de representar. Como eu estava dizendo para vocês, no software que a gente usa, essa representação é diferente, tá vendo? Esse botão que eu estou mostrando para vocês no software, ele é o relacionamento de 1 para muitos. E aí eu quero que vocês percebam que aqui no botão tem 2 pontos N de navio, tá vendo? Então é 1 para muitos. Mas aí a representação da linha é como se fosse um pé de galinha, tá vendo?
Então, onde está as três pontinhas é muito, onde está sem pontinha nenhuma é o 1. Tanto é que você olha aqui em cima, 1 para 1, que raramente a gente usa, não faz muito sentido, mas 1 para 1 é uma linha sem ponta, 1 para muitos, do lado do 1 não tem ponta, do lado do N tem um pé de galinha com 3 pontas, né? E aqui embaixo, ó, N para N, tá vendo? N, 2 pontos, N. Ô, cara, desculpa, agora que eu vi aqui. Ah, tá, achei que eu tava te deixando esperando aí. Agora. É 1 para muitos. É que tem, depois eu vou mostrar para vocês que dependendo da... Vou falar um troço esquisito. Vou falar, provavelmente ninguém vai entender, porque são conceitos que a gente não estudou ainda, mas a diferença aqui está na especificação da chave estrangeira, se ela vai ser null ou not null. Então, mais para frente a gente vai estudar esses conceitos. Aí eu volto, quando a gente for tratar desses tópicos, a gente volta nisso, aí talvez fique mais claro, tá? Mas por enquanto a gente vai trabalhar com esse botão para criar uma nova tabela, e esse botão aqui quando o relacionamento entre as tabelas for de 1 para muitos, ou esse outro botão aqui quando o relacionamento entre as tabelas forem de muitos para muitos. Tá? Por enquanto a gente vai usar isso. E aí, à medida que a gente for fazendo outras atividades e outros projetos, a gente vai vendo as outras possibilidades que o software demonstra para a gente. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Como que a gente enxerga esse relacionamento aqui de 1 para muitos? É tão fácil, gente. Quer ver, ó? Deixa eu conseguir desfazer esse 1 e o N aqui, peraí. Aí, saiu. É simples, porque se eu pegar esse número 1 aqui, ó, na cidade, ele aparece uma única vez. Mas ele está ligado aqui, ele está ligado lá embaixo. Se eu pegar, por exemplo, esse 5 aqui, ó, Maceió. Maceió está ligado na Maria Vitória, Maceió está ligado no Iago. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que quando eu olhar do lado da cidade, eu vou achar Cuiabá uma única vez. Mas esse Cuiabá aqui, ele vai poder estar ligado a várias pessoas do outro lado. E uma pessoa, ela sempre vai estar ligada a uma única cidade. A China, para explicar de novo. Eu vou colocar aqui em cima. Nós identificamos que a cardinalidade é 1 para muitos, ok? Como é que eu vou entender esse uma cidade para muitas pessoas? Uma cidade aqui estará ligada a muitas pessoas, ó, 5. Uma cidade pode estar ligado a 0 pessoas, uma cidade pode estar ligado a 10 pessoas, uma cidade pode estar ligada a 50 pessoas, uma cidade pode estar ligada a 5 milhões de pessoas. Ok? Por isso tem esse N aqui, ó. Esse N aqui é exatamente a representação de uma cidade de lá pode estar ligada a quantas pessoas de cá? N, que significa muitas. E esse 1 aqui, ó, por que tem esse 1 aqui do lado das cidades? Porque qualquer pessoa que eu pegar de cá estará ligado sempre a uma única cidade do lado de lá. Se eu pegar aqui, ó, o Diogo. O Diogo está ligado a quantas cidades? Uma só, Porto Alegre. Por isso que tem esse 1 de cá. Ficou claro? Beleza. Então vamos seguir. Então, fazendo essa análise, eu percebo que a minha relação entre essa tabela de pessoas e essa tabela de cidades, ela se dá através da coluna cidade da tabela pessoas, que ela corresponde à coluna código de cidades. Então, é aqui que acontece o meu relacionamento entre essas duas tabelas. E como eu disse já anteriormente, esse relacionamento é um aqui para muitos aqui. Eu vou deixar isso aqui porque a gente vai voltar aqui, ok? Então eu vou fazer primeiro a tabela de pessoas. Então vou clicar aqui, ó, dei um clique nesse botão de New Table, nova tabela. Depois eu venho aqui em qualquer lugar desse pontilhado e dou mais um clique. O software automaticamente coloca esse desenho dessa tabela. Já automaticamente chama essa tabela de tabela 1, Table 1.
E essa tabela não tem nada especificado nela, tá? Então, vou especificar essa tabela. Como é que eu faço? Ó, se eu clicar, eu arrasto. Ó. Clicou, arrastou, soltou. Clicou, arrastou, soltou. Então, eu pego esse Table 1 e dou um duplo clique em cima de Table 1. Quando eu dou esse duplo clique, ele abre essa parte de baixo da janela, onde ele permite que eu preencha os metadados. Vou repetir. O software permite que eu preencha os metadados da tabela. Bom, deixa eu voltar aqui. Nós estamos fazendo da atividade 2, que é essa daqui. E olhando para os metadados, nós vamos fazer primeiro da tabela pessoas. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Só para explicar. Aliás, eu acho que é melhor fazer do jeito que eu vou fazer mesmo, tá? Eu vou dar já dei um duplo clique. Aqui, ó. Qual que é o nome da tabela? O nome da tabela é pessoas. Ok? Bom, aqui vai outra informação importante. Ao dar os nomes para os metadados, eu não vou usar caracteres especiais. Eu não vou usar C cedilha, eu não vou usar acento, eu não vou usar espaços. Os nomes sempre serão nomes sem a utilização desses caracteres especiais. Isso sempre tudo junto, exatamente. Aqui a gente não tem nenhum caso assim que precisa juntar, né? Talvez em outra atividade sim. Mas aqui a tabela simplesmente se chama pessoas. Outra coisa que eu tenho o hábito de fazer é colocar todos os nomes em minúsculos, tá? Por quê? Vamos lá, repetindo. A diferença de dados e metadados. Os dados são 1, Ana Júlia, 2, Caleb, 3, Marcelo, 4, Diogo. Isso são os dados. Os metadados é pessoas, código, nome, cidade. O que são os metadados? É o nome da tabela e o nome das colunas. Por quê? Porque esses metadados, eles são como se fosse códigos, igual vocês colocam dentro dos algoritmos que vocês criam. Quando você vai criar uma variável no seu algoritmo, não tem uma regra do compilador para nomenclatura de variáveis? Não sei se vocês já estudaram essa parte, né? Mas a gente tem também aqui regras que a gente gosta de seguir para evitar eventual conflito entre tecnologias. Eu estou criando um banco de dados, esse banco de dados pode ser usado por diversas linguagens de programação diferentes, e eu quero que ele seja compatível com todos possíveis. Então, às vezes, se eu venho aqui e coloco o nome de uma coluna com C cedilha, pode ser que esse caractere especial gere algum tipo de conflito para mim com uma outra tecnologia que eu for usar nesse projeto. Tá? Então, eu evito, eu não uso. Alguns softwares até permitem, mas para evitar problema, eu já adianto para vocês que não vale a pena usar esse tipo de coisa. Tá? Os dados, eles serão escritos como eles são. Então, Ana Júlia da Conceição é com maiúsculo e minúsculo, do jeito que você quiser. O Júlia tem acento, Conceição tem C cedilha e tem tio no ar. Os dados é o que vai aparecer no seu extrato do banco, é o que vai sair no relatório da empresa. Esses são armazenados como realmente for necessário. Nos metadados, por questões de vou chamar de compatibilidade entre tecnologias, é melhor que você siga um padrão, tá? Eu estou falando que eu prefiro colocar sempre tudo minúsculo nos metadados. Por quê? O software de banco de dados, quando você cria o banco de dados, você vai falar para ele se você quer que ele trate as letras maiúsculas e minúsculas diferentes. Então, isso significa que, eventualmente, uma letra A maiúscula pode ser diferente de uma letra A minúscula para o software de banco de dados. E aí, quando você colocar essa informação dentro do seu algoritmo, por exemplo, e você criou uma tabela com a letra maiúscula e no algoritmo você pôs com letra minúscula, não vai funcionar. Então, se a gente já tem um padrão, eu sempre crio as minhas tabelas com os nomes minúsculos. Então,
Isso vai facilitar muito para você quando você for trabalhar com esse banco de dados. E se a gente cria o banco de dados sem que ele faça essa diferenciação de maiúsculo e minúsculo, você tem mais facilidade ainda para não ter essa dor de cabeça com relação a esse detalhe. Então, está aqui a tabela de pessoas. Agora que eu dei o nome da tabela, eu vou especificar as colunas. Perceba que ele já trocou o nome aqui da tabela, ó, já está chamando a tabela de pessoas. E aqui embaixo agora eu vou especificar o nome da coluna, o data type e algumas outras informações que eu vou explicar aos poucos. Bom, a tabela de pessoas tem a primeira coluna que se chama código. Então tá aqui, ó, o nome da coluna name, column name, código. Data type, aqui, ó, esse data type aqui, ó, eu tenho várias possibilidades, ó. Todas essas possibilidades que vocês estão vendo aqui, elas estão descritas aqui, ó. Tipos de campos. Beleza, deixa eu fazer uma análise. Nesse projeto que a gente está fazendo, quantas pessoas podem ter? Bom, vamos supor, se eu tivesse... Bom, eu estou falando de cidades, de estados, então, teoricamente, eu estou falando de Brasil. Se eu estou falando de Brasil, eu estou falando num universo máximo hoje de aproximadamente 230, 240 milhões. Então, se eu pegar nos tipos numéricos que eu já mostrei para vocês, aqui nos tipos de campos, eu mostrei para vocês que... Aqui, ó, ele já está até mostrando os tipos numéricos aqui, ó. São relativos ou determinados, ou depois da alterando, porque realmente, né, depois vai aumentando a quantidade de pessoas que nascem e que não. Isso. Então, o que que significa? Significa que eu vou especificar... Espera aí que eu vou achar aqui. Eu vou especificar... Ai, cadê, gente? Aí, pronto. Eu vou especificar a coluna código. Essa coluna código, ela provavelmente vai começar com 1, como está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse sistema que a gente está desenvolvendo, ele vai ser usado por quantos anos? 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos? Há quantos anos a Receita Federal trabalha com esse CPF? Esse CPF é coisa de décadas e décadas atrás, já existe esse CPF. E esse CPF, desde quando eles criaram, eles nunca precisaram aumentar o tamanho, sempre foram 11 dígitos. Olha que coisa linda, hein? O Serpro criou esse CPF há trocentos anos atrás, e eles nunca precisaram mexer no tamanho, está aí funcionando até hoje. Hã? Morreu o CPF, se enterra junto, né? Então, que análise que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, eu estou fazendo esse projeto tem a coluna código, essa coluna código, teoricamente, eu vou considerá-la que eu preciso, ela vai ser um tipo de número, né? Quais são os tipos de números que eu tenho? Eu tenho esse tipo de número aqui, ó. Esse tipo de número é um inteiro muito pequeno. Ele, se ele tiver sinal de positivo e negativo, ele só consegue armazenar do número menos 128 até o número 127. Mas se você não precisar armazenar o sinal, ele consegue armazenar de 0 a 255. Então esse tipo não nos atende. Porque certamente em número de pessoas a gente vai ter muito mais que 255 pessoas. Então esse não é legal. Esse bit aqui, booleano, ele serve só para verdadeiro e falso. Então não nos atende. Já o small int, ó, o small int, ele é um inteiro pequeno. Se você precisa de sinal negativo, essa é a capacidade dele. De menos 32.768 até 32.767. Se você não precisa de sinal, você consegue ir de 0 a 65.500 e pouco. Também não é uma boa opção para a gente. Tem esse outro aqui, ó, médio int. Ele é de um tamanho médio. Se precisar de sinal, é de menos 800, não, menos de 8 milhões até 8 milhões uns quebrados. Se não tem sinal, ele vai até 16 milhões 700 e pouco. Para nós também não é uma opção interessante, porque se eu estiver falando de Brasil, eu tenho aí uma expectativa de público máximo de 240 milhões, 230 milhões de habitantes, e crescendo ou diminuindo, não sei a cada ano, não sei como é que está isso. Então, talvez a opção mais indicada para mim seja um inteiro de tamanho normal, onde eu não preciso de sinal, então ele pode ir de 0 até esse número aqui, que a gente vai descobrir que número que é esse aqui agora.
Então, olha, eu estou falando de um número que vai de 4 bilhões 294 milhões. É quase metade da população da Terra. Então, avaliando aqui os tipos de campos que eu tenho no manual desse software, para esse meu projeto de banco de dados, vou fechar isso aqui, deixa eu voltar aqui então. Então, olhando, o tipo mais adequado é o int, ó. É o que já estava aqui mesmo, ó, int. É o mesmo, é o mesmo. Se você for ver aqui, ó, tá vendo? Ele é um sinônimo. Então, tanto faz eu usar esse, como usar esse. É a mesma coisa. Por isso que é legal a documentação, tá vendo? Aliás, gente, um parênteses rápido aqui. Toda vez que você for trabalhar com a tecnologia ou com alguma coisa, a melhor fonte para você consultar no caso de dúvida é a documentação do fabricante. Tá? Por quê? Porque a documentação do fabricante foi feita por quem fabricou o negócio. Ok? Então, é a informação mais confiável que você tem. É lógico, na internet está cheia de informação boa. Tem muita informação boa, tem muita pessoa que disponibiliza informação boa, mas você está pegando informação de intermediário. Ok? Eu sempre gosto de usar a documentação do software do fabricante. Como a gente vai trabalhar com esse banco de dados MySQL, eu estou pegando a documentação do fabricante. E eu estou pegando uma documentação aqui super antiga, hein? Versão 4, isso aqui deve ter uns 15 anos, esse PDF. Eu uso ele até hoje porque eu acho que a versão mais nova em português que eu achei foi essa. Lá no site, não sei se eu já mostrei para vocês, se vocês quiserem a documentação mais atual, mysql.com, você vem aqui em documentação, ó, documentação, e aí na documentação, ó, a versão atual é a 8.4, tá vendo? Isso aqui é a documentação do quê? Eu quero a documentação do MySQL Server. Então tá aqui o manual, ó. Tem até do 9 já, ó. Tem japonês. Deixa eu pegar essa aqui, só a título de curiosidade, tá? Então eu vou pegar esse manual de referência do MySQL 8, tá vendo? Então, ó, toda aquela documentação que está lá em PDF é esse site aqui inteirinho em PDF. E aí tem aqui, ó, às vezes a gente até acha alguma coisa mais nova aqui, hein? Deixa eu ver o que tem disponível em PDF aqui, ó. Ó, vai abrir em PDF o manual da versão 8, provavelmente em inglês. 6.000 páginas. A versão 8 tem 6.000 páginas. A versão que a gente está usando, ó, tinha 860. Então tá aqui, ó. E esse tá em inglês, né? Aí, ó. Tá vendo? É a mesma coisa, só que em inglês. Eu uso a versão 4 lá, porque é uma versãozinha legalzinha, que atende bem o que eu vou precisar mostrar para vocês. Não mudou, essas coisas praticamente é a mesma informação, tá? Diferentemente de outras tecnologias, tem outras tecnologias que você consegue mudar o idioma aqui no site, tá? Bom, fechou então depois dessa curiosidade. Então nós chegamos à conclusão que o int é a solução mais adequada para a gente utilizar na questão do código para pessoas. Porque aqui, ó, eu vou poder chegar a 4 bilhões. É o número que eu vou poder armazenar. Então, a chance é que esse meu sistema consiga rodar com esse código de pessoas até chegar a 4 bilhões. Aí, outra coisa que nós descobrimos é que, ao escolher o int, nós não precisamos armazenar o sinal. Então, eu posso ter apenas números positivos. Por isso que eu vou até 4 bilhões aqui, ó. Como é que eu falo isso no projeto? Aqui, ó. Esse UN aqui, ó. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Isso. Esse UN significa que é um data type sem sinal, tá vendo? Ó, tipo de dados sem sinal. Então, se eu marco essa opção, eu estou falando que esse código para a tabela pessoas não precisa ter números negativos. Eu não preciso armazenar o sinal. Então, vocês estão percebendo que os tipos de dados,
Ou seja, ao especificar os metadados, não basta escolher o nome para a tabela e o nome das colunas. O nome de cada coluna, eu preciso especificar qual que é o seu respectivo data type. Analisando quais informações serão armazenadas nesta coluna hoje e daqui 10, 20, 30, 40 anos, dependendo da expectativa de vida desse sistema que você está criando. Bom, então, já coloquei o código. Vamos analisar aqui agora quais são essas outras colunas aqui. Não vou mostrar todas não, mas... PK. O PK significa Primary Key. O que é isso? Chave primária. O que é isso? É uma informação que, nessa tabela, nunca poderá ter valores repetidos e é a informação que a gente vai usar para identificar cada dado dentro desses dados que vão ter na tabela. Ou seja, traduzindo, a coluna código da tabela pessoas é uma coluna que nunca vai ter valores repetidos. Por quê? Porque eu criei esse código para identificar cada pessoa separadamente. Então, quando eu falar a pessoa de código 546, eu vou achar uma única pessoa. Pessoa de código 977, eu vou achar uma única pessoa. O que significa isso? Significa que o código é a minha chave primária. É a chave cujo código vai identificar uma única pessoa. Toda vez que eu pego o valor da chave primária, eu só acho uma única linha dentro dessa tabela. Então, é o caso do código da tabela pessoas. Então, esse é o PK. O NN é not null. Deixa eu especificar. Então, eu tenho o NN. Se está marcado, significa que é not null. Se não está marcado, significa que é null. Vou explicar de uma forma bem simples, mas a gente ainda vai falar muito sobre isso. Null ou not null significa o preenchimento dessa informação na tabela é obrigatória ou é opcional. Por definição, toda vez que você define que a coluna da tabela é PK, chave primária, automaticamente tem que ser de preenchimento obrigatório. Nunca posso ter na tabela de pessoas uma pessoa sem código. Não pode, é proibido. Sempre que você especificar a chave primária, a coluna da tabela que vai ser chave primária, obrigatoriamente ela tem que ser not null. Tá? Então é preenchimento obrigatório. Então vamos lá. E por último eu vou mostrar só esse AI aqui, ó. Esse AI significa autoincremento. O que significa isso? O programador, quando for fazer o algoritmo, ele não precisa mandar no seu algoritmo o código para dentro do banco de dados para cadastrar uma pessoa. Basta ele mandar o nome e a cidade. O código, o próprio software de banco de dados vai gerar sequencialmente, automaticamente. Então, quando a gente cria essa tabela, ele começa com 1 e vai 2. Chegou uma pessoa nova, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o próprio software de banco de dados vai gerar automaticamente o código das pessoas novas que estão sendo inseridas nessa tabela, de forma sequencial. Então, eu vou marcar isso aqui. Eu gosto de usar essa opção. Facilita na programação. O programador tem uma preocupação a menos com isso. Os outros a gente vê depois. Tá? Os mais relevantes que a gente precisa trabalhar são esses que eu estou mostrando aqui. Esse aqui, ó, é o que é índice único. Isso aqui eu preciso de muito mais coisa ainda para ensinar para vocês para chegar nisso aqui, tá? A gente volta nisso mais para frente quando a gente efetivamente estiver criando esses bancos de dados no data center. Por enquanto a gente está só projetando. Então os próximos, esses outros conceitos aqui eu mostro depois. Então, olha para você ver, acabei de especificar então a coluna código da tabela pessoas. A próxima coluna da tabela pessoas é a coluna nome. A coluna nome, ela vai ter o quê? Palavras. Então, essa coluna, ela vai ter que ser do tipo, não é um número.
ela vai ser do tipo, não é tipo numérico, não é tipo data e hora, ela vai ser do tipo, tá chegando, cadê você? Que é o próximo item aqui, tipo time, tipo year, tipo string. São os tipos string. Quais eu tenho disponível? Tem o char, varchar, blob, teste, num, etc, etc, tá? 99% das vezes nós vamos trabalhar com char ou varchar. Ok? Depois, para algumas situações específicas, a gente usa esses outros, aí eu explico mais para frente. Então, a gente vai usar o char ou o varchar. E aí eu tenho o char e o varchar. Os tipos char e varchar são parecidos, mas diferentes no modo como são armazenados e recuperados. O tamanho do campo char é fixado pelo tamanho declarado na criação da tabela. Até essa versão aqui do banco de dados, o tamanho pode ser entre 1 e 255, 0255, para o char, e o varchar também, 1,255, tá? Então vamos pensar aqui, uma pessoa que tem um nome muito grande. Vamos voltar aqui no nosso projeto, que é esse aqui, tá? Uma pessoa que tem um nome muito grande. Quantas letras vai ter no nome dela, hein? Por exemplo, o nosso maior caso aqui, ó, Ana Júlia da Conceição, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22 caracteres. Se eu pôr aqui uns 40 ou 50, já fica bem razoável, né? Então, eu vou deixar esse varchar de 45, que já apareceu de sugestão aqui. E aí eu preciso explicar para vocês a diferença. Eu vou explicar, alguém vai perguntar de novo na próxima aula, eu vou explicar de novo. Aí depois alguém vai perguntar de novo, eu vou explicar de novo. Qual a diferença de char e varchar? É muito simples a diferença entre os dois, tá? Quando eu falo que, por exemplo, eu estou falando, vou especificar aqui, ó. São 12h40 agora, né? Tá certo. Então, olha só. Eu estou especificando que o nome da pessoa vai ser do tipo varchar de 45. O que eu quero dizer com isso? O varchar, na hora que vai ser armazenado dentro do banco de dados, o software de banco de dados, ele gasta um pouco mais de processador para ele fazer uma mágica. Que mágica é essa? Se o nome da pessoa tem tamanho 20 caracteres, ele grava só 20 bytes no disco. Se o nome da pessoa tem 15 caracteres, ele grava só 15 bytes no disco. Então ele faz essa magiquinha. Ele tem um tamanho, nós estamos especificando no nosso projeto que o tamanho máximo é 45, mas a cada pessoa cadastrada, eu não vou gastar 45, eu vou gastar só o tamanho do nome. Olha lá, ó, Caleb Castro, quando for gravar no disco do computador o nome Caleb Castro, vai ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 caracteres de tamanho. Então ele gasta 13 bytes no disco. Contei. Deu 13, não deu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 com espaço, né? Então, 13. Ele gastou só 13. Ou seja, eu nunca vou conseguir pôr mais de 45, porque 45 é o limite que eu especifiquei. Então, se eu tentar pôr um nome com mais de 45, o software de banco de dados simplesmente corta. O caractere 46 não vai ficar armazenado dentro do banco de dados, vai ser perdido. Mas eu consigo pôr até 45. E os que forem menores, ele não gasta os espaços em branco depois. Ele vai gastar só a quantidade de caracteres que tem no nome. Então, esse varchar, ele faz essa mágica. Aí vem a pergunta, uai, então eu vou usar só o varchar? Então, se você pensou assim, você não prestou atenção na minha explicação. Eu falei para vocês que o varchar, ele gasta um pouco mais de processador
para fazer essa mágica. Então, lembre-se, quando você estiver trabalhando, especificando um varchar, você pode eventualmente economizar espaço em disco, porque ele vai fazer uma alocação de espaço dinâmica de acordo com o tamanho da string. Mas ele vai gastar mais processador para fazer essa mágica. E o char? O char é exatamente o contrário. Se eu falar que é char de 30, ele sempre vai gastar 30 bytes no disco. É char de 30. Ah, mas eu só preenchi 15. Não interessa, ele vai lá no disco e gasta 30. Ah, é char de 15. E eu só preenchi 6. Não interessa, ele vai gravar os 15 bytes no disco. Então você fala assim, ah, mas quando é que eu vou precisar usar o char? Alguém faz ideia? Se eu vou armazenar a placa de um carro, eu vou pôr char de 7. Por quê? Porque é sempre 7 caracteres. Eu nunca vou colocar um var char de 7. Não faz o menor sentido. Entenderam a diferença? Se a placa do carro eu sempre preciso gastar 7 caracteres para fazer a placa do carro. Então é char de 7. Grava mais rápido. Por quê? Porque o banco de dados não gasta processador vendo o tamanho da informação para ir lá no disco alocar só o espaço necessário. Então, o varchar, ele gasta mais processador para fazer a mágica de economizar espaço em disco. Ele economiza disco, mas gasta mais processador. O char, ele eventualmente gasta mais disco, mas ele é mais rápido que o outro. Então, como é que você define entre um e o outro? Eu tenho o hábito de fazer o seguinte. Se eu estou trabalhando com string, e a minha string vai ter no máximo 10, 15 caracteres, eu tendo a preferir usar o char. Ok? Mas é óbvio que eu vou fazer uma análise da informação primeiro. Se passou de 15 para frente, muito provavelmente eu vou fazer a escolha tendenciosa para o lado do varchar, avaliando essa economia. E na disciplina do semestre que vem, a gente até consegue, através de comandos, identificar o quanto eu estou economizando de espaço ao usar um ou outro, tá? Se alguém lembrar desse comentário na disciplina do semestre que vem, e a gente já estiver trabalhando com banco de dados cheio de informação, me lembra que eu demonstro os comandos que a gente faz isso. Então, a diferença do char e varchar é essa. Então, recapitulando, aqui, para a coluna nome da tabela pessoas, eu vou trabalhar com varchar 45, ok? Não é PK, de jeito nenhum, porque em uma tabela eu só tenho uma única PK. PK é só uma em cada tabela. Até o software permite que eu coloque 2, 3 colunas na PK. Mas hoje em dia a gente já não faz mais isso. Antigamente era muito comum, tá? Hoje não se faz mais isso. Não é uma boa prática. NN. É obrigatório preencher o nome da pessoa? Isso aqui é uma análise que você faz na hora do projeto. Eu tenho uma tabela de pessoas. Eu só tenho o código e o nome da pessoa. Faz sentido eu ter uma pessoa de código 56. Como é que é o nome da pessoa? Não está preenchido. Quem é a pessoa 56 que está sem nome? Então, é uma análise que depende do sistema que você vai desenvolver, do software que você vai desenvolver, para especificar se aquela coluna da tabela é de preenchimento obrigatório ou não. Então, aqui nesse caso, para mim, o nome da pessoa é obrigatório. Não faz sentido cadastrar uma pessoa sem informar o nome dela. Então, se eu cheguei a essa conclusão, eu vou marcar a coluna NN para que seja de preenchimento obrigatório. É importante também que você perceba que à medida que você marca e desmarca o not null aqui, ó, olha aqui no desenho aqui, ó, olha na coluna nome que está no desenho da tabela pessoas. Quando eu marco, fica um azulzinho claro aqui, tá vendo? Quando eu desmarco, fica meio que vazio, branco, tá vendo? Então isso tudo é uma forma de você ver, ó. Qual que é a ideia? Vocês estão vendo aqui, né? Tá apagando e acendendo esse azul claro na coluna nome aqui na tabela pessoas, ó. Eu desmarco, fica branco. Eu marco, fica azul, tá vendo? Então isso tudo são formas de representar esses metadados no projeto do banco de dados, tá? Beleza, então já tem o nome.
A coluna cidade eu não vou colocar agora e vocês vão entender por que eu não coloquei agora. Outra coisa que eu quero fazer é salvar esse projeto, que agora eu fiz um monte de coisa e não salvei ainda. Então, para salvar, vou clicar nesse disquete aqui, ó, e vou dar o nome desse projeto de atividade 7. Vou chamar de atividade 7. A extensão do arquivo desse software é NWB. NWB é a extensão. Não mande esse arquivo como sendo a resposta da atividade 7. Preste atenção que aqui na atividade 7 eu estou pedindo para que você mande as imagens dos diagramas. Como é que eu mando a imagem, André? Você vem aqui em arquivo, exportar no formato PNG. Diagrama é só exportar aqui. Diagrama é isso que eu comecei a construir aqui, ó. Aqui, ó, terminei, eu vou fechar pessoas, tá? O diagrama é essa imagem aqui, ó. Ok? Então, ó. Vai estar incluído aí dentro os nomes, vai? Não. O projeto é só os metadados. Ok? Os dados não aparecem no projeto. Por que que nós colocamos esses dados aqui nas atividades que nós fizemos? Porque eu precisava olhar para uma amostra pequena dos dados que eu estava colocando no meu projeto para entender se aquela proposta que eu estava fazendo era a proposta mais adequada. Então, esses dados aqui, eu coloquei apenas para visualizar se a proposta que eu estava criando era boa ou não. Mas, no projeto aqui no software, eu só coloco os metadados. Ok? Então, agora eu vou sair da tabela pessoas e vou lá para a tabela de cidades, tá? O print. Vem aqui, ó, arquivo, exportar no formato PNG. Ele pergunta qual que é o nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, atividade. Essa aqui seria atividade 2.png, certo? Salvei. Aí eu vou pegar ela aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, atividade 2.png, tá vendo? Ele gerou essa imagem aqui, ó. É porque ela ainda tem ela tem só uma tabelinha, gerou só essa imagem. Vamos fazer mais tabelas aqui, depois a gente exporta de novo para ver como é que vai ficar isso aqui, ok? Não existe todas. Cada projeto de banco de dados é um modelo, é um diagrama separado, tá? Cada diagrama é uma atividade. Cada diagrama é um banco de dados diferente. Boa sua pergunta para a gente entender isso. Isso, até porque se você for ver aqui, ó, ele já está especificando aqui no software o banco de dados e ele está colocando as tabelas que tem dentro do banco de dados aqui. Ó. Tem, mas você está colocando dois projetos diferentes dentro do mesmo banco de dados. Depende, aí é uma questão técnica que a equipe de projeto vai avaliar se em um sistema de uma empresa que tem o sistema de contabilidade, tem o sistema financeiro, tem o sistema de recursos humanos, tem o sistema disso, daquilo, cada um tem um banco de dados, e o software que a empresa usa precisa usar isso, será que quem desenvolveu pôs tudo dentro de um banco de dados só, fez bancos de dados separados? Essa é uma questão técnica que a decisão é tomada em conjunto pela empresa, né, por todos os participantes do projeto do software. Tá? Dá para funcionar com bancos de dados separados e dá para funcionar tudo dentro de um único banco de dados. Aí envolve questões técnicas. Se está tudo dentro de um banco de dados, eu faço backup só de um banco de dados. Mas esse banco de dados, ao mesmo tempo, é um monstro que tem tudo lá dentro. Eu fiz vários bancos de dados separados. Posso fazer vários backups diferentes. Bom, aí tem dezenas de quesitos técnicos que precisam ser avaliados. Certo? As perguntas de vocês estão ótimas. Mas deixa eu concentrar na atividade aqui, que minha garganta já está doendo um pouco, e eu queria tentar finalizar essa demonstração aqui para que vocês possam trabalhar na atividade 7, tá? Mas não deixem de perguntar, tá? Qualquer dúvida, manda bala aí. Então, eu fiz a tabela de pessoas, agora eu vou fazer a tabela de cidades usando a mesma lógica. Ó. Então, eu vou vir aqui, clicar no New Table, clicar em algum lugar aqui, ele pôs o Table 1 de novo, dou um duplo clique nesse Table 1, ele abre aquela mesma janela para me preencher.
o nome da tabela é cidades. Vou clicar aqui embaixo. Mais uma vez, eu vou ter a coluna código. Vai ser o PK, vai ser not nu, vai ser autoincremento para colocar esses códigos automaticamente para mim. Agora, se eu estiver falando só de Brasil, se foi a análise que a gente fez, então, voltando lá nos tipos numéricos, qual que seria o tipo adequado para o código dessas cidades? Volta, cadê? Tchan, 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 tchan. Tipo de campos. Bom, quantas cidades tem no Brasil? 5 mil e uns quebrados? Acho que é, né? Minas tem 800 e para lá. Então, o Small Int já me atende perfeitamente. Ó. 65 mil o máximo. Small Int resolve. Como é que eu tomo essa decisão, gente? Lembra que eu comentei com vocês na aula passada ou retrasada, não sei, quando eu mostrei esse manual para vocês, do caso daquele chinês, japonês, sei lá, que fez aquela música no YouTube, foi o primeiro vídeo a bater 1 bilhão de visualizações? Lembra que eu falei para vocês que o YouTube teve que ir lá e mexer, porque eles nunca imaginaram que ia ter vídeo com 1 bilhão? Eles tiveram que fazer uma manutenção lá. Então, eu estou fazendo um sistema, eu estou pensando no Brasil. Então, eu vou colocar 65 mil aqui, porque 65 mil cidades me atende mais do que o suficiente no Brasil. De repente, esse sistema passa a atender o planeta inteiro. Será que no mundo tem mais de 65 mil cidades? Se tiver, o meu sistema já não atende. Eu vou ter que fazer um remendo, vou ter que mexer no meu projeto de banco de dados e, consequentemente, mexer no meu sistema para atender o planeta inteiro. Ok? Então, essas são as análises que você faz na hora de fazer a escolha desses tipos de campos. Mas eu vou colocar aqui o Small Int, porque, a princípio, até 65 mil, para a gente aqui está mais do que suficiente. Então, aqui não vai ser int, aqui vai ser Small Int, que está aqui em algum lugar. Cadê você? Small Int, tá? Small Int, e vai ser sem sinal também. Não precisa de colocar sinal negativo no código da cidade. Bom, a cidade também vai ter uma coluna nome. Esse nome eu vou deixar aqui também um varchar de, sei lá, hein? Qual que é o nome da maior cidade? Vou deixar 45 também. Já que eu vou trabalhar com varchar, 45 pode sobrar, mas é um tamanho razoável. Também não faz sentido cadastrar uma cidade sem nome. Então, o campo, a coluna nome da tabela cidades é de preenchimento obrigatório. Então, eu marquei o NN aqui, ó, para coluna nome da tabela cidades, ok? A coluna estado eu também não vou colocar agora, daqui um pouquinho vocês vão entender por que eu não estou colocando estado, tá? Vou fazer agora a última tabela, que é a tabela estados. Então, está aqui a tabela de cidades, vou colocar a terceira e última tabela, que é a tabela de estados. Mesmo processo. Clica aqui no botão de New Table, clica aqui nesse quadriculado, aparece a tabela, dá um duplo clique na tabela e pronto aqui, ó. O nome da tabela é estados. Aí, olha que interessante. O nome da coluna é sigla. Vamos ver se vocês estão prestando atenção mesmo? Qual que é o data type que eu vou escolher para a sigla? Char. Char de quanto? 2 caracteres. Char de 2. Por quê? Porque o char, se eu falar que é char de 10, ele sempre grava 10 no disco, sempre gasta 10 bytes. Se eu falar que é char de 15, ele sempre gasta 15. A sigla do estado sempre vai ser 2 caracteres, então é char de 2. E ele é chave primária, not null. Faz sentido eu pôr o AI autoincremento? Ó, ele nem deixa, tá vendo? Eu clicar no AI aqui, ó. Por que ele não está nem deixando eu clicar no AI? Não é isso. O AI é autoincremento. Como eu estou falando de uma coluna que é char, ela não é um número. Ela é caractere. Se é caractere, não tem uma sequência. Ok? Eu usei o AI quando era um código, porque é autoincremento. Vai ser 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. É um número que vai sendo incrementado automaticamente.
Então aqui ele nem deixa eu pôr o AI no sigla, que é SHA-2. E o sem sinal também não deixa eu preencher, tá vendo? Ó, o N aqui, eu clico, ele não deixa nada. E depois, por último, o nome do estado, que eu também vou deixar varchar de 45, que resolve aqui para mim. 45, eu acho que nem precisa, né? Talvez o nome do estado maior seja Mato Grosso do Sul aqui, tem 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 45 seja até exagero, hein? Sei lá, um varchar de 25 aqui talvez fosse suficiente. E eu vou aproveitar que eu cliquei errado aqui, ó, e mostrar para vocês como é que eu faço quando eu crio um negócio que eu não quero. Aqui, ó, apareceu essa terceira coluna aqui que eu não quero. Como é que apaga? Botão direito do mouse em cima da coluna, ó. Eu consigo mover para cima, ó. Consigo mover para baixo. Tá vendo? E para apagar, clica com o botão direito do mouse em cima da coluna e deletar selecionado. Pronto, apagou. Certo? Então, se você quer apagar ou mudar de lugar as colunas que você pôs aqui, clica com o botão direito do mouse em cima que você consegue fazer essas opções. Então, o nome do estado está varchar de 25, de preenchimento obrigatório. Pronto, isso é a tabela estados. Uai, André, por que você não colocou... Deixa eu melhorar o espaço aqui para nós. Vou chegar a cidade para cá. Vou pôr assim, ó. Até para mim ganhar espaço aqui, para me mostrar tudo na mesma tela para vocês. Vou diminuir o zoom aqui. E vou chegar você para cá. E vou chegar você para cá e para cá. Eita. Aí. Pronto. Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, primeira coisa. Vou fazer aqui, ó. Eu tenho. Ó. Eu vou fazer um print desse troço aqui para me explicar. Ai, minha garganta. Então, vou pegar isso aqui, vou levar aqui para o Paint, vou colar por cima disso aqui. Pronto. Então, essa aqui é a situação que eu tenho lá, tá? Lembre-se que no meu projeto... Cadê o meu projeto? Tá aqui. Eu ainda não coloquei na tabela de cidades a coluna... Eu ainda não coloquei essa coluna estado aqui, ó, no meu projeto. Olha lá. Deixa eu organizar isso aqui para me mostrar para vocês bonitinho. Tá vendo que lá no meu projeto, a tabela de cidades só tem código e nome? Por que eu fiz assim? Foi proposital. Porque se a gente fizer essa análise aqui, ó, a gente vai saber que a coluna sigla aqui, ela está relacionada com a coluna estado de cidades. Não é isso? Ó, AM, PR, MG, SP. Um estado pode ter muitas cidades, então aqui é N. Então aqui é N. Uma cidade pode ter só um estado. Então é um estado para muitas cidades. Aqui, ó, sempre quando eu pegar uma cidade, vai ligar só num estado do outro lado. Então é isso aqui que eu preciso saber, ó. Um para muitos. Então, como é que eu faço isso lá no Software Workbench? Um estado para muitas cidades. Então, eu vou pegar esse relacionamento aqui, ó. Esse relacionamento é o relacionamento de um para muitos. E aí,
A sequência é, eu clico nesse botão, depois que eu cliquei nesse botão, ele fica até pressionado, não, fica não, deixa eu ver. Ó, cliquei nele, o próximo clique eu vou dar na tabela que tem o N, que é cidades. O segundo clique é na tabela estados. Ó, vou repetir a mágica, tá? Vou desfazer, vou fazer de novo. Como é que eu faço? Clico no relacionamento de um para muitos. Só um minutinho, gente. Deixa o padre terminar de tocar o sino. Minha garganta tá doendo muito. Em Uberaba são 15 horas. Todo dia às 3 da tarde, rigorosamente. Deve ter um computador que toca esse sino, porque eles são muito pontuais. Eu não acredito que tem um padre puxando a cordinha igual era antigamente, não. Hã? Todo dia, à tarde, 3 da tarde. Certeza. Começa a prestar atenção. Não, 3 da tarde toca todo dia. Próxima aula amanhã, vocês prestam atenção. Quando for 3 da tarde, o sino vai tocar de novo. Pronto. E esse nem é automático mesmo. Eu lembro quando eu era menino, tinha um coroinha que lá e pendurava numa corda para tocar o sino. Recapitulando, então, aqui nós identificamos que o relacionamento é um estado para muitas cidades, 1 para N. Como é que eu faço isso no projeto? Uso esse relacionamento aqui, que mostra que é 1 para muitos, clico nesse botão, depois eu clico na tabela que tem o N de navio, que é cidades, depois o outro clique é na tabela de estados. O que o software fez? Ele fez uma ligação entre as duas tabelas e automaticamente criou uma coluna chamada estados underline sigla. Viu que ele criou uma coluna na tabela cidades? Vou repetir. Presta atenção na tabela cidades quando eu repetir o procedimento. Clico no botão do relacionamento, clico na tabela cidades e agora eu vou clicar em estados. Assim que eu clicar em estados, perceba que na tabela de cidades vai aparecer uma nova coluna. Ó, 1, 2 e... Ah lá. Exatamente. Não, em cidades que é um N. Cidades é um N. Olha lá, ó. N são vários. E olha que a setinha, a ligação que ele criou entre as duas tabelas, o pé de galinha está onde? O pé de galinha está em cidades, que é o N. Mas isso aqui dá para mudar, tá? Ó, aqui no modelo, na hora de fazer a notação do relacionamento, pode ser assim. Pode ser assim. Tá vendo que eu gosto mais dessa, eu acho essa mais bonitinha. Ó. Ele está falando um estado, infinitas cidades. Eu acho essa forma de representar melhor, tá vendo? Esse 1 para muitos. Esse 1 para muitos pode ser 1 para nada como 1 para infinito. 1 para 10, 1 para 500, 1 para 50 milhões, 1 para 50 bilhões. Eu gosto dessa forma de representar, mas o software permite que você escolha aqui, ó, 1 para 1, ponto, ponto, asterisco, tá vendo? Tem várias formas de representar isso. Ó. Tá vendo? Aí cada um, bom, aí cada, né? Eu gosto mais desta, deixa eu ver qual que eu gosto mais de usar. Essa aqui eu gosto bastante, ó. Ok? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? O que você precisa perceber nesse procedimento feito pelo software? Ele criou uma nova coluna na tabela cidades, porque ele sabe que quando você tem um aqui para muitos do outro lado, será necessário a criação de uma coluna aqui para fazer isso. O software sabe que quando você tem um aqui para muitos do outro lado, será necessário criar uma coluna aqui. Essa coluna, ela tem exatamente o mesmo data type dessa daqui, ó, da chave primária de cá. Porque se a intenção é pegar a sigla daqui e guardar uma de lá,
Se a sigla daqui é char2, obviamente, estado de K vai ser também char2. Então foi isso que ele fez, ó. Ele pegou a PK, a chave primária de estados, que era sigla, e criou uma coluna igualzinha lá do outro lado. Só que ela pôs no nome automático. Eu não quero esse nome automático, eu quero o meu nome. Aqui, ó, no meu projeto, eu chamei a coluna de estado na tabela cidades. O que eu faço? Eu venho aqui, dou um duplo clique na tabela cidades, venho aqui na coluna que ele criou automaticamente e troco o nome de estados underline sigla para estado, que é o nome que eu quero. Troquei o nome, fechei e pronto. Ficou lindo, do jeitinho que eu queria. Ó. Tá vendo? Agora ficou perfeito. Aí eu preciso começar a entender, quando eu olhar para um projeto de banco de dados nesse ou em qualquer software similar, e quando eu olhar para duas tabelas com uma ligação, eu preciso entender que essa ligação me mostra que aqui nessa tabela tem uma informação que me leva a uma outra informação dessa outra tabela, que é essa relação que a gente está vendo aqui, ó. Certo? Vou fazer a outra. Vamos fazer a mesma análise na outra. A outra agora é pessoas e cidades. Porque eu já liguei cidades em estados. Pronto. Agora, eu vou ligar. Deixa eu arrumar esse trem aqui que não ficou bonito, não. Deixa eu fechar isso aqui um pouquinho. E fechar isso aqui mais para cá um pouquinho. Beleza. Então, agora, eu vou fazer... Ó, a minha tabela de pessoas ainda está... Minha tabela de pessoas tem aqui a cidade, que eu não pus no projeto ainda, ó. Desculpa, pessoas aqui, ó. Pessoas só tem código e nome. No projeto, quando eu planejei o projeto, tinha pessoas, código, nome e cidade. Então está incompleto, certo? Só que essa cidade aqui, ó, ele é esse código aqui, ó. Por quê? Se eu olhar aqui, ó, uma cidade, muitas pessoas nasceram nessa cidade. Uma pessoa nasceu só em uma cidade. Recapitulando. Em uma cidade podem nascer muitas pessoas. Então aqui é N. Uma pessoa pode nascer em uma única cidade. Então aqui é 1. 1 para N. Então, se é 1 para N, vou repetir o mesmo procedimento aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, que é o de 1 para N, um clique nesse botão. O próximo clique vai ser aonde? Pessoas, que é a tabela que tem o N. O outro clique vai ser em cidades. O que ele fez? A mesma coisa, ó. Criou uma coluna lá na tabela pessoas. Veja aqui na ligação, que é o código de cidades, que vai ter um correspondente na tabela de pessoas. Quero mudar o nome da coluna automática que ele criou. Percebam que ele criou uma coluna chamada cidades underline código, que é small int. Por que é small int? Porque código lá das cidades é small int. Então, eu dou um duplo clique na tabela pessoas, vou na coluna cidades código e troco o nome. Eu quero só a coluna cidade. Pronto, fechou, terminei. Esse é o projeto correspondente à atividade 2, que nós fizemos essas tabelas, ok? Então, vocês precisam começar a entender que essas tabelinhas que nós criamos na planilha, elas tinham metadados e dados, e quando a gente vai fazer o projeto, a gente usa só os metadados.
Então, o que eu tenho que entender quando eu olho para um projeto desse? Ó? Eu tenho que entender que nesse banco de dados serão cadastrados pessoas. Então, as pessoas elas vão ter código nome e um código de cidade. Esse código de cidade me leva para saber qual que é a cidade que aquela pessoa nasceu, que era o que a atividade 2 falava. A atividade 2 aqui, ó, que a gente fez, falava que uma pessoa nasceu numa cidade, ó. Então, eu tenho que enxergar isso aqui, ó. Que uma pessoa, ela nasceu numa cidade. E que essa cidade, ela fica em um estado. Mas que em um estado pode ter muitas cidades. Em uma cidade pode nascer várias pessoas, mas uma pessoa nasce só em uma cidade. Então, isso aqui é o diagrama que eu vou salvar aqui. É esse diagrama que você vai mandar referente à atividade 2. Então, eu estou para encerrar. Quando eu encerrar, vocês vão começar a fazer a atividade 7, que já está disponível. E fazer a atividade 7 significa fazer o diagrama para cada atividade. Então, você abre o software, faz o diagrama para a atividade 1. Fez o diagrama da atividade 1, vem aqui em arquivo, exportar em PNG, e colocar aqui, ó, atividade 2.png. Eu estou pondo a 2 porque é essa que eu acabei de fazer. Salvei sim, e agora eu vou mostrar para vocês a atividade 2 novamente. Olha como é que ela ficou. Essa imagem que foi exportada através dessa opção é a imagem que você vai enviar por e-mail, como está sendo solicitado aqui, ó. Então, você vai enviar as imagens dos diagramas das 6 atividades. Então, a atividade 7, você vai enviar 6 imagens para esse e-mail com esse assunto aqui. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Podemos encerrar? Beleza, então vocês já sabem. Vou fechar a gravação aqui. E vocês podem fazer a atividade e enviar, certo?